assim, socializar. Dias Dema, né? Bolsonaro, analfabetismo político. E Eliane Benedetti, qual é a vantagem de uma empresa ou cidadão em pagar impostos em dia? Melhor aplicar e obter anistia depois. Amanhã tem Jornal da Cultura com plateia. Para vir aqui no estúdio e acompanhar a edição ao vivo, basta enviar o pedido para plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção entrará em contato. Já pode votar no tema que será debatido amanhã. Entre na nossa página no Facebook e escolha entre os seguintes assuntos: desarmamento, movimento separatista ou perdão para furtos. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar nesta semana uma ação que decidirá se o cliente flagrado furtando energia, gás, telefone ou internet deixará de ser considerado criminoso ao que débito. A plateia vai participar das discussões com os comentaristas de amanhã, com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Por mais meia hora no YouTube e no Facebook. Quarta-feira é dia de Jornal da Cultura com plateia. William, o telespectador falou ali, mas eu tenho um recado para você. Eu estive lá em Pirajuí, no baile de aniversário do clube, e lá estava o Luiz Airão cantando, que também assiste o Jornal da Cultura, diz lá publicamente: eu assisto o Jornal da Cultura. E se aproxima de mim uma velha conhecida, que na verdade ela me viu nascer, Dona Nara Garcês, 90 anos, e fala: olha aqui, eu assisto o Jornal da Cultura, mas eu gosto mais do diretor de jornalismo lá, o âncora, do William. Para ele no ar, que eu sou uma fã dele. Muito obrigado, agradece então, a ela. Dona Nara, eu estou dando o seu recado aqui. Muito obrigado. Ayrton Soares, uma ótima noite para você, obrigado. Ótima noite também para a Dona Nara e para o Luiz Felipe Pondé. Boa noite, obrigado. Merci. E o nosso boa noite vai para o feliz comprador de uma raridade chinesa, o vaso de porcelana de apenas 13 centímetros, feito há 9 anos, foi leiloado hoje em Hong Kong e bateu um recorde inesperado ao alcançar 38 milhões de dólares, ou seja, 120 milhões de reais. Existem apenas 4 desses vasos hoje no mundo, o que explicaria tamanha valorização. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no Jornalismo da TV Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia e audiência, uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal da Cultura, apoio Bradesco, para frente com seu negócio. Metrópolis, apoio Itaú Cultural e Faculdades Integradas Rio Branco, graduação e MBA presencial e EAD. Inscreva-se. Why did you choose to hide your identities behind a mask? In the beginning, we were really afraid of this really outrageous, aggressive activist work that we were planning to do. So we decided to be anonymous. Boa noite, eu sou Adriana Couto e você está no Metrópole. Instituições culturais de todo o país divulgaram uma carta pública em defesa
liberdade artística e de expressão. No documento, diretores, curadores e profissionais de museus repudiam, abre aspas, as ações orquestradas contra espaços arte, assim como toda e qualquer tentativa de cercear, constranger, desqualificar ou proibir as legítimas atividades artísticas. Aspas. Essa é mais uma resposta às críticas que o Museu de Arte Moderna de São Paulo vem sofrendo desde a abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira deste ano. Na abertura da exposição, na terça-feira passada, o coreógrafo Wagner Schwartz apresentou La Bête. Na performance, o artista convida o público a manipular o corpo dele, numa tentativa de dialogar com a obra Bichos, de Ligia Clark. Após a apresentação, um vídeo circulou na internet. A criança aparece mexendo no pé do coreógrafo. O MAN rapidamente divulgou uma nota esclarecendo que a sala estava sinalizada sobre o conteúdo da performance e que a criança estava acompanhada da mãe. A onda de críticas então saiu da internet e foi parar dentro do museu. Grupos políticos contrários à apresentação invadiram o MAN, agredindo funcionários e visitantes. Censura não! Censura não! Arte não é crime! No domingo, mais os artistas plásticos, atores, cineastas e frequentadores se uniram em apoio ao museu. Segurando cartazes com a inscrição Somos Todos MAN, eles deram um abraço simbólico no museu e pediram respeito à liberdade artística. O secretário municipal de São Paulo, André Sturm, condenou as agressões que funcionários, visitantes e o museu sofreram. Voltaire, que tem sido citado recentemente, disse uma frase que eu considero fundamental. Não concordo com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-las. Dessa forma, a gente deve combater, antes de tudo, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de intolerância. É um pressuposto da arte, a liberdade e, em muitos casos, a inovação, o risco e até a polêmica. Mas também propôs uma discussão, que museus e exposições tenham classificação indicativa, como já acontece com peças de teatro e programas de televisão. Ela não é uma censura, ela não é proibitiva, mas ela ajuda a quem? Pai, tio, irmão mais velho, que esteja com uma... O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, apoia a classificação indicativa para exposições, mas lembra que ela precisa ser feita por meio de um projeto de lei e depois ser regulamentada pelo Ministério da Justiça. O Museu de Arte Moderna de São Paulo registrou 2 boletins de ocorrência, onde relata as ameaças que sofreu nos últimos dias. Já o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para verificar a classificação indicativa da mostra e como foi feito o controle de captação de imagens dentro da sala. No próximo domingo aqui no Metrópolis, nós vamos ouvir a opinião de gestores, curadores e artistas sobre as diversas manifestações contra e a favor da liberdade artística. E a gente vai começar essa reflexão no domingo, às 7h30 da noite. Eu tenho aqui mais uma notícia envolvendo artistas e a lei. O espetáculo O Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, protagonizado pela travesti Renata Carvalho, poderá finalmente ser apresentado em Jundiaí, no interior de São Paulo. Em setembro, uma decisão judicial cancelou espetáculos marcados na cidade, alegando que a peça seria um atentado à fé cristã. O Sesc Jundiaí confirmou que vai remarcar as datas para a apresentação. Enquanto uns bradam por censura, outras gritam por igualdade. Na ativa há mais de 30 anos, as ativistas anônimas do grupo Guerrilla Girls estão com uma mostra no MASP. Por meio dos seus cartazes e por trás das máscaras de gorilas, elas denunciam a desde que elas criaram o grupo em 1985. Joga pedra de mim! Joga mostra de mim! We oppose all forms of discrimination, gender, ethnic, economic. It started when the Museum of Modern Art had the temerity to open an exhibition called an International Survey of Painting and Sculpture. There were 200 artists
and only 17 women and almost no artists of color. So we wanted to start chipping away at the art world establishment to show them that how they were discriminating both consciously and unconsciously. What has changed since 1985 in terms of women in arts, for example? In every part of culture, including film, including literature, everything, not much has really changed. In our 30th anniversary, and we decided to go back and to look at some of our early posters to see what had changed. Back to look at how many women artists had exhibitions in New York City museums, and in 1985 it was 0010. In 2015 it was so much better, it was 1121. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. Do women naked to get into a museum of art? Can you tell us a little bit about this poster? Well, first of all, this isn't just any museum. This is the museum we're standing in right now, the Museum of Art, Sao Paulo. And when we have exhibitions in museums, we always like to do something critical of the museum. So we took one of our well-known posters and did a version. And honestly, the museum really wanted to do this too, and they gave us the statistics. Institutions, there are well-intentioned people who want things to change, but they can't do it alone. Why did you choose to hide your identities behind a mask? In the beginning, we were really afraid of this really outrageous, in-your-face, aggressive activist work that we were planning to do. So we decided to be anonymous. And we had named ourselves Guerrilla Girls, like the freedom fighter. And one of our early members kind of misspelled that and wrote the word gorilla, the proud jungle animal. And we thought, yeah, let's take gorilla masks as a disguise. E tem arte brasileira lá na Terra da Rainha. É que o goiano Ciron Franco está em Londres com a exposição Cuidado, Frágil. A mostra foi inaugurada hoje na Embaixada do Brasil e fica em cartaz até o dia 25 de outubro. Vamos falar mais sobre as obras é o próprio artista, diretamente da Inglaterra. Essa exposição se chama Cuidado, Frágil. Ela começou em Roma, ela inaugura em Londres. Ela é composta por dois elementos, assim, o espelho com partes do corpo humano, né? E tudo feito em resina transparente, mão, pés, ossos, cabeças, cérebro, cabeças de vaca, cabeças de animais, marretas, machado, tudo transparente. Já eram elementos que eu usava na minha pintura, né? E aqui também tem depois essa instalação aérea, que são toda ela feita com ouro e espelho, e reflete o ambiente aqui. Na verdade, ela se fala da violência, mas ela se trata da transparência e da fragilidade da vida. Daqui depois para a Grécia. Ela deve ficar aí uns 2 anos viajando até voltar ao Brasil. Para você que não tem viagem programada, há algumas exposições aqui em São Paulo ótimas para você aproveitar.
Metrópolis. Apoio Itaú Cultural. TV Mais canal 17.1 HD. Olá, boa noite. Hoje o Provocações recebe o presidente da seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Campos. É o convidado, é o provocado de hoje. Boa noite, Leonardo. Obrigado pela sua presença aqui no Provocações. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui no Provocações, programa que tem realmente provocado os debates e as discussões aí na nossa sociedade cuiabana e matogrossense. Ô, Léo, vou chamar de Léo, claro, todo mundo claro. Já está acostumado a chamar de Léo. A OAB há um tempo atrás com um pedido de investigação no Tribunal de Justiça em relação ao caso dos grampos, né? É um caso emblemático que ainda está aí nos noticiários, embora ofuscado pela imagem dos deputados recebendo dinheiro, mas é um caso que ainda está rolando. A gente queria saber como é que está esse processo lá. O Ministério Público pediu arquivamento, o Tribunal uma investigação. O que tem de novo lá? Bom, primeiro é importante fazer apenas um contexto geral para retomarmos na ordem cronológica. Foi uma quinta-feira que os sites, de quarta para quinta, que os sites noticiaram que sairia no domingo uma reportagem do Fantástico denunciando um escritório clandestino de arapongagem existente em Mato Grosso, vinculado ao alto comando da Polícia Militar e da Casa Militar, com ligações possíveis na Casa Civil. Grampearam, sim, advogados, médicos, oponentes políticos e etc. Então, logo, nós estávamos aqui na Caravana Nacional de Prerrogativas com a presença, coincidentemente, do presidente nacional da UAB aqui. Nós estávamos numa agenda no interior. Então, chegamos na quinta-feira, então logo tomamos conhecimento das graves denúncias. Na sexta-feira, convocamos uma coletiva e aí veio à tona que esse esquema de grampo teria ocorrido num processo que tramitou em Cáceres, que investigava uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, e lá havia tido a ocorrência do chamado barriga de aluguel. Ou seja, a inclusão de ramais telefônicos de pessoas que não têm nada a ver com a investigação, como se investigado fosse para poder, a partir de um pedido oficial e formal do Ministério Público ao juiz, que por sua vez dá uma decisão judicial autorizando a quebra do sigilo telefônico, possa escutar essas pessoas que, de forma equivocada ou ilegal, não tem nada a ver com a situação. Na segunda-feira, portanto, após a reportagem, nós solicitamos cópia integral desse processo que tramitava na comarca de Cáceres. Nós constatamos aquilo que o Fantástico e os sites haviam denunciado, que houve a ocorrência do barriga de aluguel naquele processo. De posse desse processo, nós fizemos alguns requerimentos ao tribunal. O primeiro deles para que oficiassem todas as operadoras e informassem quais são os telefones interceptados de 2014 para cá. E, a partir daí, descobrirem qual processo, por ordem de quem e quem pediu. Nesse interim, nós fizemos um segundo pedido, que foi a notícia crime ao tribunal. Aí nós noticiamos um crime, a possível suposta ocorrência de um crime ao tribunal, que foi distribuída no seu plenário e o relator é o desembargador Orlando P.I. Então, esses foram os primeiros passos. Essa notícia envolve... barriga de aluguel. Envolvendo promotores de justiça. Num primeiro momento, policiais militares, que foi esse que fizeram nesse processo de Cáceres. Essa notícia crime foi protocolada, distribuída e começou-se uma investigação. Por que essa notícia crime ao tribunal? Porque na tinha dúvidas que poderiam, além de advogados, médicos, ter sido vítimas pessoas com foro privilegiado. Então, é participação de promotor. Portanto, atrai competência. Feita essa notícia crime, como a ordem se surgiu muito forte na defesa da sociedade e na defesa da advocacia, começaram a aportar mais denúncias na OAB. Por exemplo, um outro processo de uma outra ação Ouro de Tolo, pela 7ª Vara, ali houve a denúncia, e eu estou publicizando porque, além de quebrar o sigilo, o relator levantou o sigilo, é fato que já circulou na mídia local, que imputaram à ex-primeira-dama Roseli Barbosa 5 outros números de telefone que ao final, ou no decorrer da operação,
que não pertenciam a ela e sequer de pessoas investigadas. Porém, houve autorização de quebra do sigilo. E esse pedido foi feito por promotor de justiça. Então, nós pegamos essa denúncia, que aportou de forma anônima na Ordem dos Advogados do Brasil, e fizemos um desmembramento da primeira notícia-crime. Veja bem, a primeira notícia-crime investigava a conduta de policiais. Agora nós já tínhamos condutas de promotores na possível solicitação de quebra à magistrada e da própria magistrada que deferiu. Então nós não imputamos, e a Ordem tomou muito cuidado disso, de não imputar crime ou responsabilidade exclusivamente a alguém. A notícia é, eu noticio um fato que pode ser criminoso, quero que a autoridade competente investigue. Nesse interim, ela é complexa, por isso que eu falei que nós tínhamos que fazer uma... Aportou na Ordem também um segundo fato relacionado àquilo que já tinha sido denunciado pelo advogado Roberto Tardelli, que era da quebra do sigilo fiscal por membros do Ministério Público junto à Secretaria de Fazenda. E lá nos comprovou com documentos retomando o que o Tardelli tinha feito. Aí sim, de autoria também do promotor. Pegamos esse fato, fizemos um novo pedido nessa notícia-crime, que foi novamente desmembrado. E um terceiro pilar dessa notícia-crime, portanto, elas são 3. Militares nos processos criminais de Cáceres, promotores e juízes no processo específico da Operação Ouro de Touro, e um terceiro da delação da JBS, e saiu em todos os jornais locais, que o Joesley Batista, o Procurador-Geral da República, indaga, a par de ter confessado os crimes em Mato Grosso, pagamento de propina em troca de incentivo fiscal, se ele respondia ao processo criminal no Estado, quando ele disse que não, e que esses fatos, inclusive, eram de conhecimento das autoridades de Mato Grosso, principalmente do Ministério Público, que havia feito, inclusive, um acordo com o Ministério Público, né? Que era para pagar aqueles 300 e poucos milhões, que não foi homologado pelo juiz da Vara de Ação Civil Pública, o doutor Bertolucci. Esse fato poderia dar ensejo ao não cumprimento do princípio da obrigatoriedade, que a autoridade, tendo conhecimento, na verdade, qualquer cidadão, mas, em especial, a autoridade, tendo conhecimento de um crime, e não possivelmente prevaricou. Então nós complementamos essa notícia e hoje o que tem são esses 3, a notícia crime da OAB, ela se sustenta nesses 3 pilares. E aí, ao noticiar, o desembargador presidente mandou ao tribunal, o desembargador relator mandou ao Ministério Público, o Ministério Público requereu o arquivamento sob o argumento de que instalaria uma investigação interna no Ministério Público. Que aí o TJ disse que não. Todas essas ações da OAB acabaram que elas geraram uma espécie de um conflito institucional do Ministério Público com a OAB. A gente recebeu aqui o presidente da Associação do Ministério Público, o promotor Roberto Turim, onde ele disse que a OAB está tentando usurpar uma função que não é dela, tentando fiscalizar o trabalho do Ministério Público, está tentando, por exemplo, ele disse que a OAB peticionou lá no tribunal para que abrisse o sigilo de todas as consultas ao sigilo fiscal feitas pela promotora Ana Cristina Bardusco. Ou seja, o que eu quero te perguntar é, existe um conflito institucional ou existe uma reação da classe de advogados pelo avanço das investigações no combate à corrupção? Isso imensamente essa pergunta, porque de nossa parte é o contrário. Eu sempre disse, desde quando era candidato ainda ao OAB 2015, que nós seríamos a gestão do encontro, a gestão do diálogo, mas que se precisasse, que não se furtaria ao confronto quando a sociedade tivesse ameaçada ou o advogado. E aí é princípio desta administração. Ao perceber que os fatos estarrecedores noticiavam a violação, um atentado ao Estado democrático, um atentado à República, à democracia, que é um dos direitos mais consagrados do cidadão, conquistado na Constituição de 88, que é o direito à inviolabilidade da sua intimidade. O Ministério Público silenciar, blindando no fato de que
a investigação está no STJ, portanto, ele tinha que aguardar o STJ se pronunciar ou desmembrar essas investigações para que ele pudesse atuar. Isso é inadmissível. A sociedade cobrava o aguerrido Ministério Público, cobrava a mesma postura do combativo Ministério Público, que muitas vezes tomou posições imediatas e contra várias operações. E nessa, quero crer, quando a sociedade cobrava a investigação dos seus, o Ministério Público estava num passo quase que mais do que câmera lenta. Tartaruga estava mais rápida que o Ministério Público para investigar. E o que é pior, Alexandre, nós temos um membro do Ministério Público que foi o autor das denúncias, que é o promotor Mauruzaki. E ainda assim o Ministério Público, olha, eu não posso por hora fazer nada porque está com o STJ. Não, o STJ está investigando a autoridade com foro, que é a menção ao nome do governador, que o Mauruzaki cita, que o governador, ele ficou sabendo que o governador tinha ciência do esquema da arapongagem, ou ao contrário, por ordem do governador que se montou nas ditas palavras pelo coronel Zaqueu. Por isso que atraiu a competência para lá. Mas as outras pessoas ou autoridades envolvidas poderiam ser investigadas. Tanto é que no inquérito policial militar, o próprio Ministério Público já ofereceu denúncia contra os militares. Ora, então quer dizer que contra membro do Ministério Público pairou para a sociedade uma certa conivência ou de vontade de se investigar com a mesma vontade que o Ministério Público investiga os outros casos. Omissão, então, caracteriza a omissão? O Ministério Público é composto de homens, de promotoras e promotores, procuradores e procuradoras que merecem o nosso total respeito. Mas hoje, você tem que estar em sintonia com o que cobra a sociedade. Você tem que se reinventar de acordo com o momento histórico que está vivendo. E hoje, não se justifica qualquer sigilo sob o primo de garantia da investigação em detrimento da sociedade ter conhecimento daquilo que ofendeu ela própria. Porque, pai, eu te pergunto, você sabe se seu telefone estava grampeado? Não sei. Tem essa dúvida? Tem, todo mundo, né? Virou conversa de padaria, virou conversa de botequim, aposta, bolão, para saber se o meu telefone estava ou não. Olha, isso é uma insegurança que pesa contra o empresário, que pesa contra nós advogados, não sabemos o que podemos falar com o cliente, teses de defesa, jornalistas com sua fonte, e o Ministério Público passivamente aceitar isso. Desculpa, mas essa não se é do Ministério Público dessa forma, não é desta. Essa administração na ordem se propôs a defender a sociedade de todas as formas. Léo, a gente vai para o intervalo comercial, lembrando que este programa você também pode assistir pela internet, pelo site tvmaisnews.com.br. A gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já. Cuiabá Humanizada. Em 2007, a Prefeitura de Cuiabá está executando 150 quilômetros de pavimentação de ruas. É o programa Minha Rua Asfaltada. São várias frentes de trabalho sendo realizadas ao mesmo tempo. 20 bairros estão sendo beneficiados, além dos acessos aos residenciais Nico Baracate, Brasil 21 e diversos outros trechos. Todas as ruas recebem obras de drenagem e de primeira qualidade. Olha a espessura desse pavimento. É obra feita para durar. Senhor Donizete, com asfalto agora no seu rua? Muito feliz, né? A rua que era ruim, era péssima, muita poeira. E agora com o asfalto aqui... A postura é pavimentar 600 quilômetros de ruas e avenidas nos 4 anos de gestão. Vamos deixar a nossa cidade cada vez mais linda e melhor para se viver. Prefeitura de Cuiabá. Quando uma criança tem câncer, ela não tem que deixar de sonhar. Mas se ela não tem um ambiente cheio de cuidado e suporte, ela deixa de sorrir, de acreditar. Por 18 anos, quando uma criança tem câncer, ela tem o apoio da ACCMT. Tudo faz parte da cura, inclusive você. A ACCMT, há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Grosso. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão do
da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que eu estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. Você que está assistindo agora a programação da nossa TV Mais, canal 17.1 em HD. Assista agora como que foi a nossa ação mais popular no bairro Fortaleza nesse dia 30. Moradores do bairro Jardim Fortaleza e região foram presenteados com a segunda edição do Mais Popular, um momento de colaboração social e entretenimento. Nós estamos aqui com a certeza que esse evento é um trabalho que o pessoal faz nas periferias para melhorar os bairros. E que tenha mais eventos desses que nós precisamos, né? Que nossos recursos aqui são muito longe, né? Tudo no centro, os bairros mais populares. Se me der a fé, eu não dou atenção. E se for dinheiro, eu pago. De volta com provocações, hoje recebendo o presidente da seccional de Mato Grosso, da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Ramos. Léo, um dos assuntos também que gera muita polêmica, até mesmo entre os advogados, é a questão do instrumento da delação premiada, que hoje já tem sido usado praticamente em todas as operações de combate à corrupção, combate ao crime organizado. Como é que você, enquanto presidente da Ordem, enquanto advogado, avalia essa questão da delação? Por exemplo, só para atualizar o telespectador, está sendo muito questionado aí a questão da delação do Silval, né? Sim. Que começou aqui negociando com o Ministério Público Estadual, prevendo devolver 250 milhões, acabou fechando uma delação com a PGR, vai devolver só 60, 70 milhões. 70. E a sociedade acaba ficando com uma sensação de que o crime para ele compensou. Para ele e para a JBS, né? Também, a JBS, aliás, apenas pegando um gancho. Na sessão que votou o impeachment do Michel Temer no Conselho Federal, nós, a bancada de Mato Grosso, representada aqui pelo Conselheiro Federal Joaquim Spadoni, foi o primeiro a se insurgir contra a colaboração premiada JBS. Foi um escárnio, um deboche para a sociedade, os valores que a JBS se comprometeu a devolver ao erário público, diante dos tamanhos benefícios e fraudes que praticaram e fizeram com que a empresa praticamente tivesse o monopólio no Brasil e fosse uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo no segmento. Tanto é que está com milhares de plantas e seus investimentos nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, parece que o valor de 8 bilhões que eles ficaram de devolver representa menos de 5% do faturamento anual da empresa. Então, para a JBS, o crime compensou. E nós estamos vendo aí também, pelos números que se revelam a cada dia da delação do ex-governador, que também saiu muito tranquilo, passando para a sociedade que este, mais uma vez, é um país da impunidade. Ou melhor, vou refazer. Talvez o país da impunidade tenha virado um pouco a página, e há que se fazer um reconhecimento a partir da Lava Jato, que nunca antes na história desse país houveram pessoas de tamanha influência um pouco que se afastou. Hoje você vê um empresário preocupado com normas internas das empresas anticorrupção. Hoje você vê já uma nova safra de político com uma outra mentalidade. Você já percebe uma mudança cultural, até no próprio processo eleitoral, com as reformas que vieram. Principalmente na eleição para prefeito, você já viu o quanto foi mais difícil, não estou dizendo que não ocorreu, mas o quanto foi mais fiscalizada, vigiada e representou para aquele eleitor que vivia de vender seu voto, uma barreira, e para o político tirou, eu acho que, uma tonelada dos ombros, que ele não pode dar. Ele não pode dar mais camiseta, ele não pode mais fazer show, ele não pode mais dar vale combustível. Ou seja, para o processo político eu acho que melhorou. Então, aí você vê uma nova, outra forma. Então, esqueçamos um pouco o país da impunidade e passamos que essas delações a conviver com o crime compensa, que é pior do que a impunidade.
Porque impunidade é você não ser punido por um crime. Aqui é você ser beneficiado pelo crime que você cometeu. Há um exagero, um mercado de delações? Eu acho, e aí é matéria da ordem, do sistema OAB, e não da OAB Mato Grosso. Nós tínhamos aí, você lembra, as investigações do policial civil, indo atrás, do investigador, com o delegado, tomando aterro, ficando na tocaia. Isso foi lá atrás. Acho que quando eu entrei na faculdade. Passou, você lembra que tiveram aí as quebra de sigilos. Quebra de sigilo, para comparar, fazendo apenas um retrospecto para o telespectador, para comparar que o APRA ganhava 20 mil, movimentou 500 no mês. Então, quer dizer, olha, sua renda está incompatível com o que você movimenta. Está incompatível com o seu patrimônio que você declarou a receita, 2 casas, 5 carros e tal. Essa deixou de se investigar na meio tradicional, passou lá. Na sequência, vamos chamar, era pós-moderna, moderna, veio o aparelho celular. Deixou tudo isso de lado e as operações eram calcadas única e exclusivamente na quebra do sigilo telefônico. Muitas operações, inclusive, chegaram a ser anuladas pelo excesso, por causa da Operação Passenas. Não se investigava mais, ficava só na escuta. Na escuta, papapá, e entregava traficantes, empresários, fraude de licitação, político, caixa 2, enfim. Aí agora, ninguém fala mais nada no telefone celular. Inclusive, em reuniões, é proibido você entrar na sala com o telefone celular, e aí tem a série frase do Júlio Campos, naqueles vídeos modernos, que ele foi fazer uma reunião dentro da piscina para ninguém correr o risco de gravar naquela época. Aí hoje, qual que é o caminho que se tem? Delação premiada. Então, o que nós entendemos? A delação premiada é um instrumento importante da persecução criminal. É um instrumento importante da investigação, mas ela não pode ser o único. Decretar a prisão preventiva como instrumento coator para a delação premiada. Para pressionar pela delação. Isso é veementemente contra. E a delação não precisa ser vantajosa para a sociedade. O crime tem que ser pró-sociedade e não pró-criminoso, como nós temos visto. A delação ela tem que ter, primeiro, provas do que ela diz. O delator tem que mostrar provas concretas, como no caso dos vídeos do Silval, e não fazendo qualquer pré-julgamento, ou no mínimo apontar os caminhos para recomendar a organização criminosa, como ela funcionava, caminhos concretos. Era assim, muitas vezes você não tem prova, você não tem recibo, muitas vezes você não tem vídeo, mas falava, funcionava assim, assim, assado, fulano passava tal, fez um contrato tal, a empresa tal prestou serviço, devolveu, fulano comprou bem tal, enfim, dá os caminhos que materializem a descoberta ou desvendar do crime. Para isso, a delação premiada é fundamental. E nós reconhecemos que sem ela, muito do que nós estamos vendo ser desvendados, inclusive restituído de horário, não seriam. Mas ela não pode ser o único. Ela não pode ser o único. E a crítica principal é que a delação está sendo usada, a prisão está sendo usada como meio de coação para se forçar a delação. Existe no Congresso Nacional tramitando algumas propostas que muitos avaliam que são propostas retaliatórias ao poder, ao avanço das investigações pelo Ministério Público, a lei do abuso de autoridade. Já se discute no Congresso alterações o que o senhor acha desses assuntos que são discutidos no Congresso? Alexandre, primeiro que a delação ela precisa ter uma fiscalização maior do Poder Judiciário, sob a nossa ótica. O Poder Judiciário não pode, inclusive até o ministro Gilmar Mendes pensa, tem discutido muito duro isso. O Poder Judiciário não pode ser coadjuvante da delação. Olha, resolve tudo com o Ministério Público, traz aqui para me bater um carimbo e assinar. Não pode ser. A última palavra no sistema jurisdicional brasileiro tem que ser o Poder Judiciário. Tem a célebre frase de todos nós, estudantes de direito, quando era, que é, dê-me os fatos que o Poder Judiciário te dará o direito. O que é te dará o direito? Aplicará o direito. Então, o que nós estamos vendo hoje para questionar a delação virou um superpoder, Ministério Público? Virou um superpoder. E vou mais além. Por exemplo, nós temos uma proposta, uma análise que pode ser homologada por um só, dependendo do caso, tem que ser homologada por um colegiado, para você possibilitar a discussão dos termos, sem, obviamente, você adentrar no mérito, para não tornar o juiz parcial. Fala-se até em, lá no final do último recurso, do último julgamento, poder-se mudar termos da delação, o que colocaria uma insegurança
em ser delator? Aí, nesse aspecto, precisa ser melhor revisto. Não dá para você trabalhar na delação com insegurança. Até porque o delator que ele não vai ter ausência de pena. O JBS ele foi não apenado. Existe uma pena, ela precisa ser cumprida, você tem benefícios em razão de ter devolvido dinheiro, de ter assumido seus crimes. Então, a gente não pode tornar o juiz parcial, mas não pode afastar o judiciário e dizer que o judiciário é mero carimbador de delação acordada com o Ministério Público. Nisso, a ordem tem um discurso muito claro que precisa haver um envolvimento no do Poder Judiciário. No outro aspecto, nós já temos posicionamento claro, inclusive aqui na sociedade mato-grossense, na sociedade nacional, que é balela, com todo respeito a você, telespectador, essa conversa de que qualquer lei que venha, por exemplo, como a lei que visa coibir o abuso de autoridade, venha para frear a Lava Jato e calar o Ministério Público, calar o promotor. Isso é balela, isso é conversa fiada, isso é conversa de quem não tem argumentos para discutir no sistema democrático, que se acostumou a ser o senhor da caneta, se acostumou a jogar com a bola, que se a bola estiver fora, lembra o garotinho que era o dono da bola? Se eu não for titular, eu pego e vou embora, e não é assim que funciona, e repito, o Ministério Público, todas as vezes que teve suas garantias constitucionais questionadas, a ordem gritou primeiro que o Ministério Público na defesa do Ministério Público, independente e bem remunerado. Mas não dá, por exemplo, de aceitar, e vou falar aqui abertamente, cobrar uma coisa da porta para fora e não praticar da porta para dentro, como o super salário. Exatamente. Questão do super salário, dos penduricalhos, auxílio, auxílio alimentação, auxílio paletó, auxílio livro. O que é a OAB? A OAB nunca agiu? Já, nós temos inúmeras ADINs no Supremo Tribunal Federal questionando, por exemplo, o auxílio moradia, questionando o auxílio paletó, e a última, que nós temos cobrado muito forte, está com o Fux. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, que é o detentor e guardião da Constituição Federal, e não vir não declarar inconstitucional, infelizmente não nos sobra outra alternativa, a não ser judicializar a questão como está feita. Então nós precisamos da palavra do Supremo. E olha, Alexandre, eu já defendi, inclusive aqui na imprensa mato-grossense, que nós, ordens de advogados no Brasil, defendemos cada vez mais juízes e membros do Ministério Público melhor remunerados. Agora, uma covardia, e a palavra é essa, é uma imoralidade você criar penduricalhos para, com o único intuito de aumentar o salário, o subsídio, e não bular o teto. Ainda admitir que estão criando esses penduricalhos como complemento ao subsídio. Por quê? Para não bular o teto, porque os penduricalhos, a imoralidade do penduricalho não serve de conta para o teto. Então, se você for pegar, é público, portanto a transparência está aí, vê os valores que se ganham o magistrado. Nós queríamos que isso fosse subsídio. Acabar com isso e acaba virando uma conta sem fim. Então, outra coisa, por exemplo, as ditas 10 medidas salvadoras do Ministério Público. Olha, aquilo é um absurdo. Aquilo rasgou a Constituição que erigiu a condição de órgão essencial ao próprio Ministério Público. Por exemplo, o Ministério Público cria restrições ao HC, ao habeas corpus. O habeas corpus é o Instituto da Liberdade do povo brasileiro. O habeas corpus foi conquistado abaixo da ditadura, a sangue, suor e vida do povo brasileiro, de advogados inclusive. O HC é o Instituto da Liberdade. O Ministério Público cria restrições. Outro, para a gente avançar, utilização de provas ilícitas, desde que de boa fé. Existe crime de boa fé? O senhor concorda com as críticas que o Gilmar Mendes fez ao Ministério Público? As críticas são públicas, né? Reiteradas críticas ao Ministério Público Federal? Olha, eu acho que eu não vou comentar as críticas do ministro Gilmar, porque eu não sei a extensão de todas elas. Eu acho que precisa o que está acontecendo no Brasil. E aí o Gilmar tem uma parcela, e há que ser reconhecido, que talvez seja o único magistrado brasileiro que tenha coragem de enfrentar esse tema. Hoje está assim, ninguém fiscaliza o fiscal. E o fiscal não aceita a fiscalização. Não há na República poder não fiscalizável. Não há na República poder absoluto. Isso combina com qualquer regime, menos com o Estado de Direito. No Estado de Direito, as autoridades têm limites de atuação. Inclusive o presidente da República, que nós estamos vendo aí, ao editar um decreto ilegal, juiz caçando, e caçou hoje a questão ambiental da Amazônia, o decreto do presidente, que é um ato do presidente, o juiz federal suspendeu. Ou seja, na República existe um sistema de pesos e contrapesos. Medidas e contramedidas. Não há poder absoluto no sistema democrático. E aí nós precisamos ver o Ministério Público perder um pouco a mão em determinadas ações. Leonardo, o papo está muito bom. Queria agradecer a sua presença. Infelizmente nós chegamos ao final do programa. Queria te agradecer que você desse a sua
Nos 5 dias finais aí, Provocações, provocações, né? A gente até empolga aqui na discussão, mas agradeço, Alexandre, parabenizo você pelo programa, que visa aí levar informações e o debate, e conduzir o debate na sociedade mato-grossense, e a ordem está inteira à disposição. Para você que nos acompanhou, uma ótima noite, a gente se vê no próximo Provocações. Até lá! TV Mais Canal 17.1 HD. Oxe, podemos até gravar. Gravando. Eita, forró bom da molesta.